Olá! Começa agora mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. O curso que a gente acompanhou nessa semana foi sobre direitos humanos. E quem esteve conosco foi a professora Alice Rocha, que eu recebo hoje aqui para um bate-papo. Tudo bem, professora? Tudo ótimo. Bem-vinda ao Saber Direito Profissão. Obrigada, Mari. Bom, quero começar perguntando um pouquinho sobre a sua escolha pelo direito. Vi que a gente tem várias curiosidades aqui na sua trajetória, 3 cursos superiores ao mesmo tempo. Então, quero saber como é que você deu conta disso tudo. Pronto. Vamos começar, então, pela escolha do curso de Direito na graduação? Foi o que você sempre quis? Então, Mari, escolher um curso aos 16, 17 anos é sempre um problema. E na minha família eu já tinha algumas pessoas que eram da área do direito, entre elas meu pai, meu irmão. Mas eu confesso que ao longo do ensino médio eu sempre fui muito melhor na área de exatas do que na área de humanas. Sempre fui muito melhor em física, em matemática, do que na geografia, na história. E acabei indo para um curso da área de humanas, porque na época do vestibular eu fui a segunda turma do PAS, aqui um programa seletivo de universidade. E aí eu logrei êxito na universidade no curso de Ciência Política e, ao mesmo tempo, eu logrei êxito no vestibular para Direito e fazia só isso da vida. Então, eu não trabalhava, eu só estudava, tive a oportunidade, tive pais que me possibilitaram isso. Então, eu comecei a estudar nas 2 faculdades e depois eu vi a possibilidade de ainda fazer o curso de Relações Internacionais também, na mesma instituição que eu fazia Ciência Política. Fiz os 3 cursos. E ao longo da faculdade, no 4º semestre da Faculdade de Direito, eu conheci um professor que era um professor que fazia programas de iniciação científica. E na época eu trabalhava, eu fazia os 3 cursos, eu comecei a trabalhar de secretária. Eu era secretária executiva de um embaixador. Mas em que horário? Então, aí eu... É porque a faculdade que eu fazia o curso de Ciência Política, ela tinha horários, por exemplo, horários na hora do almoço, horários de 7 às 9 da manhã. Então, isso ia permitindo que as coisas fossem se acomodando. E a faculdade de Direito era no horário noturno. Então, eu ia estudando. E no 4º semestre, eu conheci esse professor. E eu trabalhava, era secretária executiva de um embaixador, e onde eu aprendi muito, foi muito bacana, foi um início muito legal, que me aproximou da área internacional e tudo. E com esse professor eu fui para estudar meio ambiente. Eu queria estudar direito ambiental, porque na época era uma área do direito que estava crescendo. Eu falei, bom, é uma área bacana, eu vou para essa área. E quando eu conheci esse professor, ele olhou para mim e falou assim, olha, vamos estudar dumping. Eu falei, dumping? O que é dumping? Aí ele falou, olha, dumping é uma medida na área comercial e tudo, me apresentou a estrutura da Organização Mundial do Comércio, eu topei e fui fazer o programa de iniciação científica com ele. Aí o que aconteceu em seguida? Eu perdi a visão. Eu tive um problema de saúde, eu tive uma neurite ocular por excesso de atividades, estresse e tudo. Eu perdi a visão, então eu estava com 18 anos, quando eu perdi a visão do olho e sem explicação, do dia para a noite, eu dormi bem, acordei mal. E aí eu fui internada e a neurologista falou assim, olha, pode ser que você perca do outro, e a gente não sabe muito o que fazer. E naquele momento eu tive que fazer uma escolha, então eu optei por continuar o curso de Ciência Política e Relações Internacionais, que eu era mais apaixonada, que era coisa da política, era coisa da geopolítica, e eu gostava, e abandonei o direito por um semestre. Eu tranquei, e aí posteriormente eu recuperei a visão, aí voltei para o direito. Então, eu me formei primeiro no curso de Ciência Política e Relações Internacionais. E me formando nesse curso, eu encarei o mestrado. E aí eu fazia a faculdade de Direito à noite e o mestrado de manhã. E fui fazendo as 2 coisas. E quando eu concluí 6 meses do mestrado, surgiu uma bolsa de estudos para ir fazer um mestrado sanduíche na Universidade de Paris 1, em Paris, né, Paris-Sorbonne. E aí eu aceitei o challenge, né, na época. E eu fui fazer um pedaço do meu mestrado fora. E aí eu concluí o meu mestrado em 1 ano. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu já fui conhecer a minha orientadora do doutorado. E esses 3 cursos, eles são relacionados, né? São, sim. Na instituição que eu comecei a fazer Ciência Política, existia a chamada ponte. A ponte era justamente você conseguir fazer matérias do outro curso, aproveitar e, no final, pedir a dupla diplomação. E foi o que eu fiz efetivamente. Essa ponte, pelo que eu fui informada, ela atualmente não existe mais, o que eu acho uma pena, porque no meu caso foi algo que foi super importante para esse processo de formação, até para decidir se depois eu queria ir para o mestrado ou não, se queria ir para o doutorado ou não, foi bastante importante. O mestrado foi em que área? Eu fiz o mestrado em Direito das Relações Internacionais
e o mestrado eu fiz na área de acordos bilaterais de comércio. E concluindo o mestrado, eu tive a oportunidade de ir para o doutorado, então. Eu vim para o Brasil, defendi meu mestrado e voltei para a França para fazer o doutorado pleno. O doutorado pleno é aquele doutorado que você faz 100% fora. E eu tive a graça, né, de receber também uma bolsa de estudos. Então, até os 28 anos, quando eu me tornei doutora, eu sempre vivi de bolsa. Então, e é legal a gente falar sobre isso, até desmistificar um pouco, porque às vezes os alunos têm até medo, né? Às vezes acha que não vai conseguir. E é possível. Existem vários programas, né, de intercâmbio, de bolsa. Olha, eu percebi assim, na minha trajetória, eu percebi que vários desafios que eu olhava e falava assim, eu nunca, foi possível. A bolsa que eu tive no mestrado, para começar aqui no mestrado, quando eu comecei o mestrado no Brasil, eu tive uma bolsa de uma instituição brasileira. Uma bolsa que cobria todos os cursos, etc. Quando eu fui para o mestrado sanduíche fora, eu tive uma bolsa também de uma instituição europeia. E quando eu fui para o doutorado, eu tive uma bolsa também do governo francês, que era uma bolsa chamada Bolsa para Pupilos do Estado francês. Então, era uma bolsa oferecida justamente para pessoas que vinham de países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, e era uma bolsa fantástica. Eles ofereciam auxílio para a gente conhecer a França, com viagens culturais. A gente era realmente muito, muito bem tratado. Eles recebiam com muito carinho, eles guiavam. Então, assim, eu fui muito agraciada com essa bolsa. E o que foi mais bacana é que quando a minha bolsa, eu comecei o doutorado, e no primeiro ano de tese, eu fui para o doutorado com muita vontade. Eu quero fazer, eu já tenho tudo escrito, aquela animação e tudo. E a minha orientadora lá da França, ela falou assim, olha, não, no primeiro ano de tese você tem que ler para você buscar o seu problema. E eu falei, não, mas eu já li, eu já fui atrás. E aí, o que eu falei? Eu falei, bom, se eu tenho um ano, se ela está me dando essa liberdade, eu vou então aproveitar o que me foi oferecido. Eu morava na França, morava no sul da França, numa cidade muito agradável, que é a cidade de Aix-en-Provence. E eu fui aprender, eu fui melhorar, por exemplo, a língua, eles ofereciam cursos, fui fazer viagens culturais para conhecer e fui participar de programas de televisão. É mesmo? Então, eu participei de alguns programas de televisão na França, o que foi muito bacana também, porque me deu essa abertura também com a cultura francesa. E naquele momento eu conheci meu atual esposo, né? Então, eu cheguei na França em outubro, conheci meu esposo em dezembro. E estou desde sempre, né, com ele. E então, assim, eu passei 3 anos na França e quando a minha bolsa estava para acabar, eu ouvi falar de um programa de fellowship dentro da Organização Mundial do Comércio. E a Organização Mundial do Comércio, para quem estuda Direito do Comércio Internacional, é um lugar que você olha, você passa pela porta e você fala, uau, um dia eu vou estar lá dentro. E aí, quando veio essa bolsa e eu mandei o meu formulário, e em 15 dias eles me responderam e falaram, então, o nosso diretor gostou do seu projeto, você pode estar em Genebra em 10 dias. Falei, 10? Eu estou em Genebra em 5. E eu fui para a OMC, eu fui para ficar 6 meses e no final acabei ficando 1 ano e meio. Nossa. Porque eu fui gostando, aí outras oportunidades vão surgindo. E aí, Mari, quando eu estava ali no processo final da minha tese, dentro da organização, ali no olho do furacão mesmo, porque é um diferencial você trabalhar dentro de uma organização, que a organização que é o seu objeto de estudo faz toda a diferença. Eu me casei 1 ano antes, lá na França também, e eu engravidei. E aí, quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu falei, agora eu quero voltar para casa. Falei, agora eu quero ir para casa, agora eu quero meu país, agora eu quero minha mãe, agora eu quero minha cultura. Curioso, porque muita gente que vai não quer voltar, né? Não, eu sempre, quando eu conheci meu esposo, até hoje ele fala isso, eu já falei para ele, falei, olha, eu estou aqui com um propósito, eu tenho um prazo para estar aqui, eu vou fazer o que eu vim para fazer, mas eu volto para minha casa. E ele falou, não, eu acho ótimo, porque eu estou esperando uma oportunidade de ir embora também. Então, hoje eu sou casada. Eu sou casada com um francês que não quer ir embora. Ele adora o Brasil, ele acha, o Brasil acolheu ele muito bem. E hoje ele que não quer ir embora, ele não quer passar férias na França, ele prefere ir para outros lugares e ele gosta muito do Brasil. E isso foi algo muito importante também. E aí eu voltei para o Brasil, grávida, casada, sem a tese, porque a tese estava em processo de finalização e desempregada. Então era total, né? E eu voltei para o Brasil nessa situação. No último ano de tese, eu tive meu filho. Quando eu defendi meu doutorado com 28 anos, meu filho tinha 10 meses.
Então, foi um processo muito difícil também, porque quem já fez um doutorado sabe a luta que é, ainda mais, né, nesse processo. E aí eu fiquei no Brasil porque eu acreditava que eu estava lá fora, que eu tinha aprendido muita coisa, que eu tinha tido uma super oportunidade, mas que estava na hora de voltar para ajudar outras pessoas a irem. E eu acredito claramente nisso. Eu acho que da mesma forma que eu tive um professor que me levou, que me mostrou o caminho das pedras, que me auxiliou, que sempre foi assim, um amigo. Nas horas que, né, durante o doutorado a gente pensa em abandonar, acho que 3 vezes ao dia. E eu ligava para ele, falava, olha, tá difícil. E ele falava, não, continua, ainda mais um doutorado pleno, onde você tem que aprender uma metodologia nova, uma língua nova, uma cultura nova. E ele foi muito importante nesse processo. E aí eu falei, por que eu não posso ser isso na vida de outras pessoas que têm esse sonho também? E eu acho isso importante. E por isso eu voltei. Voltei e não me arrependo. Não me arrependo de ter voltado. E a gente recebeu uma pergunta da Thaisa, de São Paulo, que quer saber sobre essa rotina. Pode rodar. Professora, e como buscar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Na sua opinião, qual seria a regra de ouro para isso? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 8 anos, uma filha de 4 anos, eu tenho o meu esposo, eu tenho família, eu tenho um amigo, e o que eu procuro fazer é justamente tentar buscar o máximo possível de benefício, porque a gente trabalha para o conforto dessa família, para o conforto desses filhos. Eu sempre busco trazer a maximização desse bem-estar, mas sem prejudicá-los. Então, por exemplo, chega uma etapa na vida hoje que eu procuro, ou eu evito, não trabalhar fim de semana. Então, fim de semana eu procuro me dedicar às crianças, ao meu esposo, fazer coisas com a família. Eu ministrava muitas aulas à noite, então agora também eu dei uma reduzida para ministrar aulas mais durante o dia, justamente para poder estar com as crianças à noite. E a gente vai tentando equilibrar os pratos ali, né? A gente acaba que surgem oportunidades, a gente fica sempre com aquele receio de falar, se eu disser não, depois essa oportunidade não volta, só que ela volta. Ela volta e você percebe que dá para você aproveitar esse lado pessoal e mais, aproveitando esse lado pessoal, eu acho que você se torna um melhor profissional. Verdade. Eu acho que o equilíbrio, assim, a busca constante é em relação a isso. Tá certo, vamos dar uma pausa? No próximo bloco a gente fala então sobre mercado de trabalho. Não saia daí. Estamos de volta com o Saber Direito Profissão e neste segundo bloco a gente fala um pouco mais sobre mercado de trabalho. Hoje aqui com a professora Alice Rocha. Professora, o tema da sua aula foi Direitos Humanos, né? E é um tema super bacana, mas é um tema que não é muito falado no mercado. Onde que esse profissional trabalha? Então, direitos humanos é uma área que tem crescido muito. Nunca se falou tanto em direitos humanos, sobretudo direitos de terceira geração, quanto no momento que estamos vivendo. Então, hoje nós verificamos claramente uma luta pela defesa do direito dos deficientes, direito dos idosos, direito da criança, direito da mulher, direito das minorias e grupos vulneráveis. Onde que eu posso buscar trabalho? Hoje nós temos uma infinidade de organizações não governamentais que atuam nessa área e que precisam muito de profissionais bem preparados. Temos ainda a possibilidade de você ir para a militância da advocacia nessa área. Aí você vai falar assim, tem muitas oportunidades, tem muitas causas? Tem. Sobretudo pelo processo de federalização, por exemplo, de violação de crimes em direitos humanos, sobre a possibilidade de você buscar causas que afirmam, por exemplo, dentro da prática trabalhista, isso também é direitos humanos, a questão previdenciária é direitos humanos, a questão de seguridade social é direitos humanos e, sobretudo, quando a gente trabalha na perspectiva do direito internacional, nós podemos também ir atuar dentro de organismos internacionais que gostam da presença desse brasileiro. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma cultura de sistema jurídico que demonstra para o mundo que o Brasil é amigo dos direitos humanos. Então, eu acho que hoje ainda tem uma gama de concursos que podem proporcionar também uma inserção nesse mercado de trabalho. Nós temos praticamente ministérios que se dedicam só a essa matéria. Você pode trabalhar não no ministério específico da matéria dos direitos humanos, mas em outro ministério que tem a área que defende esse preceito dos direitos humanos. E como eu te disse, direitos humanos hoje está em todas as áreas. Em todos os setores hoje, se você procurar, você encontra ali a necessidade de falar
dessa tal dignidade da pessoa humana. Porque, afinal, esse é o quê? É um dos fundamentos da nossa República, é algo que o nosso Estado tem que buscar e nada melhor do que o profissional da área para informar as demais áreas qual o caminho para o alcance dessa dignidade. Professora, então a gente viu que são várias as oportunidades, mas esse mercado hoje está um pouco concorrido ou ainda tem espaço para quem quer se dedicar aos direitos humanos? Eu tenho uma máxima que eu falo que espaço para gente boa sempre haverá. Eu acho que foi até meu pai tem um costume de falar que hoje é muito mais difícil você entrar no mercado de trabalho do que na época dele. E eu considero que não. Eu considero que hoje você tem mais oportunidades de se formar, mais oportunidades de se preparar. E dentro desse mercado de trabalho vai sobreviver aquele que faz de forma mais bem-sucedida. Então, o mais importante nesse mercado de trabalho é você ter foco. Eu sempre trabalho, Mário, com a perspectiva de 10 anos. Eu sempre paro e falo, onde quero estar daqui 10 anos? Quero estar no Brasil? Quero estar fora do Brasil? Quero estar trabalhando com população indígena? Quero estar trabalhando com criança? Quero estar trabalhando... Onde quero estar? Quero ser juiz? Quero ser promotor? Por quê? Porque esses projetos de grande envergadura, ou seja, um projeto de inserção ótima no mercado de trabalho, sempre vai exigir esse esforço de uma década. Que é uma década de preparação, que é uma década de estudo, que pode ser um curso novo, que pode ser uma perspectiva nova, ou que pode ser o quê? Um processo como uma escada, em que você vai subindo, em que você vai passando por algumas fases, em que você pode começar sendo um estagiário, ou antes, você pode começar sendo um voluntário. Fui voluntário de uma organização internacional para refugiados. Em seguida, eu consegui uma oportunidade de ser estagiário. Ótimo. Em seguida, eu fui contratado. E aí você vai subindo, 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 e aí passou os 10 anos. E aí passa os 10 anos, porque passa no intervalo de um estalo, e você olha e fala, olha que deu certo. Eu trabalhei, eu busquei, eu foquei, sabe? Eu afunilei, eu sei onde eu quero chegar e eu trabalhei para isso. Então, espaço tem, mas desde que você faça com dedicação. E sobre diferencial no mercado de trabalho, a gente tem uma pergunta do Bruno aqui de Brasília. Pode rodar. Professora, nessa área de direito tão competitiva, na sua opinião, a importância de ter uma boa liderança no ambiente jurídico é um diferencial? A doutora poderia me explicar? Então, é importante ter uma liderança nesse mundo de trabalho. Eu falo com os meus alunos que existem aqueles que nascem para liderar e outros que nascem para ser liderados. Então, a gente sabe que na natureza a gente tem muito mais pessoas que nascem para ser liderado do que para liderar. Agora, a dica que eu te dou não é nem tanto em função da liderança, em querer ser o cabeça do processo. Mas talvez a dica seja procurar áreas ainda pouco exploradas, porque se você buscar essa área pouco explorada, você acaba se destacando e pelo processo de destaque, essa liderança aparece de forma natural. Quer um exemplo? Eu vou partir o ano que vem para fazer um pós-doutorado, né? Então, eu estou naquela fase do ciclo que eu já tenho ali muitos anos, não vou dizer quantos anos, porque como eu disse aqui, com quantos anos eu me tornei doutora, eu não vou dizer quantos anos eu tenho de doutorado, mas já passaram aí já passou bastante tempo, e eu acho que já está na hora de me retirar para fazer um processo de pós-doutoramento. E eu escolhi uma área pouco abordada. Qual que é a área? Pesquisei, analisei, falei, olha, eu poderia continuar na minha zona de conforto, que é a área do comércio internacional, trabalhar com acordo União Europeia e Mercosul, verificar quais são os desafios para a formulação de políticas públicas, pretendo fazer isso, mas a área que está no meu coração, porque eu sou muito, assim, eu sou muito de sentimento que está no meu coração, é a área do direito social. E aí eu observei, eu falei, como aliar tudo isso? E aí eu vou trabalhar com seguridade internacional. E quando eu escolhi a seguridade internacional, dentro da seguridade a gente tem a assistência, a saúde e a previdência. E aí eu pensei, poxa, nesse momento de reforma da previdência, nesse momento que a gente está passando aí por uma crise, que não é uma crise do Brasil, é uma crise que envolve vários países, está na hora da gente buscar soluções internacionais para problemas nacionais, porque um problema que é global exige uma resposta global. E em todos os lugares que eu vou hoje, que eu começo a fazer pesquisa nessa área, quando eu falo o termo seguridade internacional, as pessoas nem sabem o que é. Mas só de falar, elas já olham e falam, isso deve ser bom. E aí o que acontece? Me dedicando a essa área,
qual vai ser a consequência disso? A consequência natural é que eu volte do doutorado sendo uma referência na área e com isso eu vou ter uma liderança para poder formar outros profissionais. Então, eu acredito nisso, que a gente busque esses novos temas, esses novos elementos, mais uma vez, sempre no sentido de tentar ajudar aquele que tanto me ajudou, que é o Estado brasileiro, e ganhar destaque, e nesse destaque você acaba ganhando essa liderança, como o aluno colocou. Então, é mais ou menos nesse sentido. E isso é algo que a academia proporciona, isso é algo que a pesquisa proporciona, e é por isso que eu faço com tanto carinho, com tanta dedicação. É o que eu nasci para fazer. É contagiante, professora, a sua energia. É muito legal ouvir você falar. E eu queria que a gente deixasse esse recado final para os alunos que estão assistindo sobre sair da zona de conforto e procurar o diferencial para o mercado de trabalho, porque o segredo é esse. Exatamente. Eu acredito que hoje nós temos muitas possibilidades de buscar coisas diferentes. Então, veja, nós falamos aqui de um mercado de trabalho saturado, de um mercado de trabalho que tem a concorrência, só que de mercado de trabalho que ainda tem muita vaga para pessoas que se destacam. Então, falei para vocês da importância de se planejar, de focar. Busque coisas que os outros não têm. Eu sempre brinco com os meninos e falo assim, olha, vocês têm um tempo livre? Então vai estudar mandarim. Aí eles falam, professora, mandarim? Eu falo, é mandarim. Mas professora, eu mal sei o inglês. Aí o que eu falo para eles? Meu filho, o inglês, todo mundo tem. Agora, o mandarim são poucas as pessoas que têm. Aí você fala, professora, mas é muito difícil. Aí eu falo, já tentou? O mandarim, por exemplo, não tem feminino e masculino. Mandarim não tem plural e singular. Mandarim não tem conjugação. Ah, professora, mas o mandarim tem umas letras que eu nunca vi na vida. Meu filho, às vezes é mais fácil aprender mandarim do que passar em concurso público. Às vezes é mais fácil aprender mandarim do que fazer faculdade. Então, o que eu vejo hoje nessa geração é que eles têm que buscar coisas novas, lembrando ainda que nós estamos vivendo o surgimento da 4ª geração de direitos humanos, que é uma geração que vai trabalhar justamente com biodireito, com a questão da informação, o que fazer com as informações, e o que a gente vê é que essa geração agora está muito ligada para essa área de TI, essa área da informática, essa área dos dados. Então, alia as duas coisas. Trabalha com gamificação, que é uma área nova que está surgindo dentro das faculdades, dentro do processo educativo. Muitos alunos me procuram e falam, professor, eu quero ser professor. Eu falo, olha, então comece aprendendo essas novas técnicas de sala de aula. Por quê? Porque hoje sala de aula não é mais giz e quadro. Hoje você tem que ter outras técnicas, você tem que interagir com o aluno, porque se esse aluno tem se reinventado, o professor também tem que se reinventar. Então, eu considero que professor é a profissão mais importante, porque afinal nós formamos todas as outras, né? Afinal, eu tenho que defender aqui o lado. Mas eu considero que dentro da minha profissão, eu também busco me reciclar todos os dias. Então, para essa geração, eu falo sempre, foco, planejamento e busque justamente setores que outras pessoas ainda não descobriram. Porque aí, se você fizer isso com paixão, com dedicação, eu acredito demais na lei da semeadura. E o que você planta, você vai colher. Então, planta, continua plantando, não esquece de regar, porque as pessoas acham que plantam, esquece e a plantinha vai crescer. Não, vai regando ali todo dia, vai acreditando que aquilo ali vai gerar coisas boas. Vão ter sementes que não vão gerar nada, mas a maioria delas vai acontecer algo, você vai colher esses frutos, e aí, da mesma forma que a colheita é individual, a semeadura também foi. E aí, dá tudo certo. Professora, obrigada pelos ensinamentos, por todas as dicas. Muito obrigada. Ótimo. Eu agradeço a TV Justiça, dentro do programa Saber Direito, tendo essa possibilidade de alcançar aí as pessoas no Brasil todo. E eu quero me colocar à disposição aqui de vocês. E eu acredito demais no processo da educação, transformando a vida de pessoas. E eu gostaria de seguir nesse passo, e justamente realizando sonhos de pessoas que às vezes nos procuram, querendo saber da nossa experiência, sendo uma inspiração mesmo para que outras pessoas possam buscar sonhos que já foram meus, que eu realizei, e por que não levar essa pessoa a realizar também. Muito obrigada. Bom, a gente fica por aqui então, mas você pode continuar com a gente na internet. Acesse tvjustiça.jus.br e não esqueça de acessar nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela companhia. Te vejo na semana que vem. Tchau!